galera, antes de qualquer coisa, obrigado ao Borba, obrigado a oportunidade aí e bom dia a todo mundo. Meu nome é Anderson, para quem não conhece, eu estou atuando como evangelista para JetBrains. Para quem não conhece a JetBrains, é a empresa que faz o PHP Storm, ou para quem é de Java, o IntelliJ, para quem é de Python, o PyCharm, RubyMine, etc. E a gente tem algumas outras ferramentas como o UTrack e o TeamCity também. Mas eu não vim falar sobre as ferramentas, né? Vim aqui falar sobre integração do Google com o PHP. Bom, só para começar isso, e até pegando o gancho do que o Borba falou, Cloud Computing hoje é mais do que uma realidade, é uma necessidade de aplicações, né? E principalmente, apesar do hype, apesar de tudo que o pessoal já fala costumeiramente sobre Cloud Computing, muita gente ainda não conhece efetivamente o que é a plataforma de cloud. Então, normalmente você vê hoje vê empresas ou aplicações indo para, por exemplo, a gente vai colocar na cloud X, na cloud Y, etc. Mais do que colocar simplesmente a tua aplicação na cloud, isso até a gente estava discutindo um pouco mais cedo com o Ivan ali atrás, muita gente escolhe por colocar cloud sem usar os serviços que a cloud oferece, né? Por exemplo, se você tem uma cloud num outro vendor ou mesmo do Google, você não vai simplesmente colocar a tua aplicação lá, você tem que tirar proveito do que esses serviços de nuvem podem te oferecer. No caso do Google App Engine, que é o tema dessa palestra, o App Engine é uma plataforma como serviço, PaaS, para quem não conhece, aí fica uma sigla para vocês darem uma pesquisada depois, conhecer um pouco melhor. E, em resumo, um PaaS, ele oferece uma plataforma para você colocar a tua aplicação, e essa plataforma já tem linguagem, web server configurado, etc. Ele não é uma aplicação pronta, você vai codificar para essa aplicação, mas você também não precisa se preocupar com infraestrutura. É meio que um intermediário entre ter a sua infraestrutura na nuvem e ter uma aplicação pronta na nuvem. Com base nisso, o Google fez o Google App Engine, né? E apareceu esses caras aí, eles são bons nisso. O Google colocou em primeira mão o Google App Engine, fez uma plataforma em cima de Java e em cima de Python. Depois veio o Go, que ainda está como uma plataforma experimental. E no ano passado, né, o PHP foi uma das features mais pedidas pela comunidade do Google App Engine. Por que foi uma das mais pedidas? Além da própria comunidade interna, né, foi uma das features mais requisitadas, PHP é a linguagem hoje ainda predominante na web. Aqui eu não estou falando que linguagem A ou B é a melhor. Tá? Predominantemente, 80%, mais de 80% dos top 10 milhões de sites do índice Alexa, acredito que todos aqui devam conhecer, rodam em servidores PHP. Então, nada mais justo que você poder disponibilizar esse tipo de coisa aqui na plataforma do Google. Além de tantas outras coisas, né? E, putz, por que a gente poderia migrar para a plataforma do Google, né? Como eu falei antes, a gente tem que tirar proveito das outras coisas que a plataforma de nuvem oferece. Por exemplo, no Google App Engine, a gente tem o Cloud SQL, que é uma interface de banco de dados relacional baseada em MySQL, né, com a mesma API do MySQL, só que com certeza muito melhor e escalável. A gente tem o Data Store, que é uma base NoSQL, né? O Cloud Storage, que é um sistema de arquivos virtual, mas na verdade por baixo dos panos ele está rodando um banco de dados não relacional também, só que índice e um blob, né? Memcache, desde o SDK até a nuvem, e isso a gente tem total controle em todo o processo, e a gente vai falar um pouquinho disso depois. As diversas integrações, então quando você já tem um ambiente configurado com o Google App Engine, e isso independente de PHP, você tem integrações com praticamente todos os serviços do Google. Então, tanto integrações de Google Drive, de Gmail, etc., que você já consegue fazer via API, você tem uma facilitação dentro do App Engine.
fazendo suas aplicações, conversar diretamente com elas. E óbvio, né, você trabalhando dentro de cada uma das plataformas, Python, Java, PHP, você tem ainda o SDK e toda uma gama de ferramentas do Google em cima do App Engine. Ontem eu tive uma surpresa, eu estava revisando a palestra para apresentar para vocês, e o Google colocou algumas coisas novas que eu já coloquei aqui na apresentação também. No caso, o versionamento está integrado no SDK também. Antes que todo mundo venha querer me matar, etc., é um versionamento baseado em Git, então já segue vários padrões, você pode linkar inclusive contas do GitHub nesse versionamento. E você tem como fazer deployments, né? A gente vai fazer da maneira habitual aqui, mas você tem como fazer o deployment configurando pipelines de desenvolvimento dentro do painel do App Engine. E uma das maiores vantagens, e eu acho que, não desconsiderando, óbvio, a gente tem vários vendors de nuvem, cada um tem suas vantagens e desvantagens, mas uma das grandes vantagens, e que é pouco citada, é que você trabalha dentro do cache do Google, né? E muita gente reclama, mas o Google ainda não tem um servidor aqui em São Paulo, a latência pode ser alta. Sim, a latência provavelmente vai ser alta por questões de infraestrutura, etc. Mas você está trabalhando dentro do cache do Google. E se vocês conseguirem levantar um cache web melhor que esse, acho que o Google não teria por que estar trabalhando ainda com web, né? Bom, e o que é necessário para fazer uma aplicação dentro do App Engine? Tranquilo? Para colocar a mão na massa, primeiro, a gente vai fazer a criação do aplicativo dentro do painel do Google. Simples, você vai colocar um ID para você poder identificar tanto no desenvolvimento local, no SDK, como gerando as chaves para integração com outros produtos. E também, quando você coloca um serviço na nuvem, ele já está num host pronto do Google. Então, você não precisa ficar também configurando o DNS, etc. Você vai ter o ID da tua aplicação, .appspot.com, e a tua aplicação está rodando lá. Inclusive com versionamento da aplicação, não só o versionamento de código. Aí, a segunda parte, baixar o SDK. E aí, baixando o SDK, você vai fazer a configuração do SDK, a configuração do seu projeto, e aí você começa a desenvolver. Configurar a sua aplicação dentro do parâmetro do Google, você tem um arquivo chamado app.yaml, que a gente vai mostrar daqui a pouco no live coding. E nela você vai ter toda a configuração, qual linguagem você está usando, qual o nível de API, e principalmente qual é o redirecionamento, quais são as rotas que você vai trabalhar dentro da sua aplicação para responder. E dentro dessa parte você pode configurar um monte de coisa. Pensem que essa parte de configuração de rotas é o que você normalmente faz configurando o Apache, né, para redirecionar todas as requisições para um front controller ou qualquer outra coisa assim. E você também pode configurar a sua aplicação para ser separada em módulos. A gente não vai apresentar isso aqui hoje, mas é bem simples, a documentação do Google App Engine é bem extensa com relação a isso. E, tendo isso pronto, é desenvolver. E é bem simples fazer todas essas coisas. Bom, onde a gente encontra cada uma dessas coisas, né? O painel do Google, que é onde a gente vai fazer a criação do ID e configurar a aplicação como um todo, é em cloud.google.com, e aí você usa o teu ID do Google mesmo, né? Se você tem uma conta do Gmail. Eu acho que não tem ninguém aqui sem conta de Gmail, né? Não vou nem pedir para levantar a mão, porque... Bom, e baixar o SDK, que é em developers.google.com/cloud/SDK. E aí lá você, além de ter como baixar o SDK, já tem as primeiras instruções para você poder começar a trabalhar no App Engine. Mas em resumo, né, eu vou tentar fazer isso aqui é para mais ou menos como a gente costuma codar, né, aquela programação Steve Wonder. Né? E é bem simples, né? Como eu falei, ontem, eu revisando a palestra, o Google atualizou e deixou até mais simples para fazer a configuração do App Engine. Então você começa com... Isso aqui é preparado para ambiente Unix, para Windows é um pouquinho diferente, mas são mais ou menos as mesmas ferramentas.
Você vai usar essa aplicação G-Cloud, que agora fica disponível para o sistema inteiro, não só dentro do SDK. Auth Login, aí ele vai pedir o teu e-mail, né, o teu ID do Google e a senha, e aí todas as aplicações App Engine que você faz já vão estar autenticadas para essa configuração. Depois disso, você vai lá para a base dos seus projetos, provavelmente a maioria de vocês não trabalha direto na Home ou nos meus documentos. Então você vai para lá e aí você vai fazer o outro comando, que é o gcloud init ID do projeto. Aí você vai colocar o nome do teu projeto que você definiu lá no cloudgoogle.com. E aí, o que esse gcloud init faz? Ele vai criar uma base de diretórios e já criar um repositório Git dentro do teu projeto, dentro da pasta default, que é onde a gente está indo aqui em seguida. Dentro dessa pasta default já tem um repositório Git autenticado com a tua conta do App Engine. O que você faz nesse caso? Você vai começar a codar dentro aqui da pasta default, colocar o app YAML, etc. E você pode fazer um git commit, etc. E quando você fizer um git push, apesar de ser um HTTPS, ele já está autenticado. O próprio SDK vai cuidar de te autenticar no teu repositório do App Engine. Óbvio, se você configurar para linkar as contas do GitHub no App Engine, o Google já faz essa sincronia para você. Depois disso, né, você vai configurar o app YAML, vai começar a codificar para o teu projeto, e aí você vai git add, etc., vai fazer um git commit, começar a desenvolver e aí você pode testar localmente. Como que você testa? Você usa essa aplicação dev-appserver.py. Uma coisa importante dentro da configuração para o PHP, o SDK ele usa o aplicativo PHP-CGI nos sistemas Unix, né? No Mac só existe um, então não precisa fazer essa configuração. Nos Linux, essa configuração, você consegue esse aplicativo nas distribuições baseadas em Debian, instalando o PHP 5-FastCGI, você tem essa aplicação. Nas baseadas em RPM, etc., você tem PHP CGI só ou FastCGI também. Por que a gente precisa linkar? O SDK usa a tua instalação de PHP. Até a última versão, o SDK precisava do Python 2.7 na máquina, que praticamente toda a distribuição Linux tem. Quando a instalação é no Mac ou no Windows, ele já faz toda a configuração baseado no ambiente que está sendo instalado. Quando esse Dev App Server sobe, ele te configura um localhost baseado no SDK, né? Então já acessando todas as classes que o Google desenvolveu, na tua máquina local, localhost, né? Na porta 8080. Por default, você pode mudar essa configuração e um administrador na porta 8000. O que você tem disponível nesse ponto? Você tem main cache, você tem ligação com MySQL se for maior que 5.5, se você tiver local. Isso só para você rodar a tua aplicação localmente, e você tem praticamente todos os serviços que você teria na nuvem localmente com a mesma API, etc. Se tiver tudo certo e você já quiser subir sua aplicação, você usa essa outra aplicação Python, né, o appcfg.py, update. E aí ele vai pegar todos os seus ativos e colocar dentro do App Engine e criar uma versão. Se você forçadamente mudar o arquivo de configuração para ter uma versão diferente, você vai começar a criar versões do teu software na nuvem. Por exemplo, versão de API diferente, etc. E você pode mudar para cada uma dessas versões quando você coloca na nuvem. Você seleciona qual versão que é a default para exibição na raiz, né? Ou você pode falar assim, eu quero testar a versão anterior e essa para ver quais as diferenças. As duas ficam disponíveis na nuvem também, nas URLs default do Google App Engine. Bom, e aí talvez uma questão que muita gente pergunta, né? E quanto que custa isso? Tem uma calculadora que até tem uma trolladinha lá, os valores são válidos até 1º de abril. Mas nessa calculadora você tem uma certa ideia de como escalar, quanto vai custar mais ou menos a tua aplicação App Engine. Mas é o que eu geralmente digo.
uma aplicação em nuvem, você não tem como estimar os custos, justamente porque se você está colocando em nuvem, você está esperando que ela escale de diferentes maneiras, diferentes picos ao longo do dia, e a tua aplicação vai crescer. Então, é meio difícil você fazer uma estimativa, dependendo do caso, até para um mês de custos em qualquer aplicação de nuvem. E aí eu estou falando de outros vendors que tem aqui em São Paulo e do próprio Google. Como teste, né, e o Google App Engine ele é uma ótima plataforma para você trabalhar fazendo provas de conceito também. Você vai habilitar, você pode habilitar a cobrança para ter acesso a algumas features, uma delas você tem que habilitar a cobrança, mas eu estou rodando algumas aplicações já há 4 meses e nunca me cobraram nada. Porque eu não chego no limite. Por exemplo, para você usar o Data Storage, que é o Cloud Storage que eu falei mais cedo, que é de você colocar arquivos na nuvem e ter eles indexados, você começa a ser cobrado só se você passar de 1 GB de arquivos lá. E a cobrança é menos de 1 centavo por giga. Sai bem barato, é mais fácil que você pagar um armazenamento de nuvem para o seu desktop. E aí fica a dica, né? Se você quiser gastar menos com armazenamento em nuvem, você pode até fazer uma aplicaçãozinha ali no App Engine também. Bom, dito isso, né? Beleza, vocês podem falar assim, ok, isso aí é válido, mas qual é a vantagem, né? Vamos tentar mostrar na prática. Bom, galera, para quem não conhece, esse aqui é o PHP Storm. Eu vou colocar a máquina um pouquinho de lado aqui, eu vou ficar com um pouco de torcicolo no meio. Deve estar pequeno um pouquinho para todo mundo. Bom, esse aqui é aquele arquivo app.yaml que eu tinha comentado, e essa é uma aplicação que eu já fiz na nuvem, está rodando, etc. Foi uma aplicação simples, um to-do baseado no Google App Engine. Só que diferente das aplicações normais, eu não estou usando um banco de dados, eu estou usando essa configuração de Google Cloud Storage, que é o File System default do Google, para fazer essa demonstração. Então, todos os to-dos estão sendo salvos em arquivos, que na verdade é um banco de dados do Google. E aqui está mais ou menos esse arquivo app.yaml que eu comentei. Então, a gente tem a runtime. Essa aqui é a versão que eu falei. Se eu for incrementando essa versão, for mudando, é o que a gente pode deixar por default na configuração do App Engine. Então, qual versão que eu vou deixar no ar? No que isso facilita? A gente consegue fazer rollbacks muito fáceis e fazer um deployment mais sossegado e usando a API até agendado. Esses handlers é o que eu falei antes, que é mais ou menos aquela configuração de rotas que você faria no Apache, no Nginx. Então, eu estou falando que algumas rotas aqui são estáticas, eu vou procurar por arquivos específicos dentro das pastas do meu projeto. E todas as outras eu estou tratando dentro do index.php que está me servindo como um front controller. E esse arquivinho, eu estou setando qual que vai ser o meu storage, né? Essa aplicação, ela está no meu GitHub, depois eu passo para vocês, ou me procurem, eu mostro. E o meu data storage está aqui. gs, gs-to-do, que é um bucket padrão. Quem conhece PHP aqui sabe que GS não é um handler padrão de arquivo do PHP. É mais uma adição que o Google fez dentro do SDK. Para ativar esse recurso, você vai criar o teu bucket dentro do administrador. Para o SDK já está padrão, você pode colocar qualquer bucket aqui que vai funcionar.
Por padrão, o bucket criado tem o nome da tua aplicação. No meu caso, é esse GS to do que eu vou mostrar em seguida. Outra coisa, as bibliotecas que o Google desenvolveu, como essa mesmo de acesso ao Google Cloud Storage, elas já são lidas por padrão, elas já estão no path para o PHP-LE, por padrão dentro do App Engine na nuvem e no SDK. Então você não precisa carregar elas para dentro do teu projeto. Você pode estender, fazer o teu projeto codificar completamente dentro da aplicação. Funcionando, não tem banco de dados, ela está funcionando com o sistema de arquivo que eu falei antes, que é bem rápido, óbvio, não se compara com índice de banco, não é uma aplicação para banco de dados, mas é só uma prova de conceito. Como eu falei, eu consigo escrever em arquivos e ter um índice exatamente como um banco de dados. E se vocês pensarem no seu file system, em qualquer plataforma, ele é também, de uma certa maneira, um banco de dados, sendo o path para o arquivo um índice também. Só voltando para o PHP Storm. O PHP Storm tem integração também com o Google App Engine. Eu posso configurar aqui, não sei se vai dar para todo mundo enxergar, mas eu consigo configurar onde está o meu PHP para não ter que ficar colocando todas aquelas configurações na linha de comando. E ele já levanta localmente o server local debaixo do SDK. Então, como eu falei, ele levantou aqui um administrador em localhost na porta 8000 e a aplicação na porta 8080. Esse aqui é o administrador, que você tem o viewer do Data Store, então todas as coisas que estão aqui são aquelas que estão aparecendo, tem uma a mais que está inativa. Visualização do main cache, então eu posso ter chaves aqui no main cache, óbvio, essas chaves não são exportadas para a nuvem, não faz sentido, mas você tem exatamente a mesma configuração de main cache localmente e quando você faz o deploy da tua aplicação. Você pode fazer as aplicações, fazer algum script e agendar tarefas dentro do App Engine, tanto localmente como na nuvem. Fazer comunicação via XMPP, que é o protocolo do Google Talk. Configurar Full Text Search dentro da tua aplicação, seja em vários pontos da tua aplicação. Isso você configura também na nuvem. Ele fica criando um projeto, eu estou criando aqui para teste só para mostrar, eu já vou fazer
o change para a conta padrão mesmo. Essa aplicação que eu coloquei agora está aqui. Esse aqui é o visualizador de repositórios que eu falei que o Google App Engine tem internamente. Aqui onde a gente vai fazer a visualização dos arquivos, né, daquele file system do Google. Quem aqui nunca trabalhou com nuvem? Beleza, mais fácil. Quando a gente trabalha com nuvem, a gente tem as máquinas com a tua aplicação, essa parte que tem a tua aplicação não móvel, mas você não pode salvar arquivos diretamente no disco de qualquer aplicação. Esse é o lugar onde vocês vão salvar os seus arquivos, imagens, etc. Né? E o Google, dependendo do caso, vai fazer otimizações nesses índices, etc., para ser o mais veloz possível. Painel de estatísticas, etc. Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar era isso. Se vocês quiserem saber mais desse projetinho, como que faz, como que eu acesso diretamente o file system do Google Cloud Storage, etc. Vocês podem me perguntar, eu vou estar por aqui também, vou ficar aqui o dia inteiro, amanhã também. Só para falar, o Google App Engine é sim uma opção viável de nuvem, inclusive para PHP, apesar de estar marcado como preview, eu não tive nenhum problema maior, óbvio. Eu não consegui testar excessivamente, porque eu não tenho dados o suficientes para colocar mais de 1 GB aqui, etc. Mas até onde eu vi, não tenho problemas nenhum com PHP, etc. Você pode separar a aplicação em módulos, eu já testei, fica muito mais fácil. O auto-scaling também é fácil de configurar e funciona muito bem. Você coloca tuas margens lá e ele vai fazer o escala certinho. E, como vocês viram também, a gente tem integração com outras ferramentas não Google. E é fácil de desenvolver, bem fácil. E é isso. Obrigado pelo tempo de vocês, galera.